Enem, então vamos estudar. Protegidos com álcool gel e com o Enem na cabeça ainda, viu? Força, foco e fé. Vamos lá. Hoje nós vamos começar um assunto, vamos dizer assim, que cai muito no Enem. E um assunto bem interessante, que vai falar sobre política. Mas não a política atual, não a política medieval, mas a ideia de formação de Estado. Para isso, nós vamos pegar 3 autores. Um grupo que vocês vão ver tanto no contratualismo, como também no iluminismo, como também vocês vão ver no empirismo. São 3 autores importantíssimos para a prova do Enem. Rubens, Locke e Rousseau. Eles formam os contratualistas. E o que são os contratualistas? Um grupo de pessoas que queria criar uma ideia de formação de Estado, onde vão trabalhar as ideias no país da natureza e no país civilizado, entre aspas, onde para isso tem que ter um contrato, um acordo entre os pares para a formação de um Estado. Então, esses 3 autores, eles vão se basear, cada um na sua teoria, na formação de um Estado, de uma monarquia, de um parlamentarismo e de uma república, defendendo garantias e falando do Estado natureza, falando um pouco também do homem, do ser, né? Então, primeira coisa que vocês têm que fazer, gravar a ideia de contratualismo. Aqueles que concebem a sociedade como produto de um acordo, um pacto, enfim, um contrato estabelecido entre os seres humanos. O que quer dizer isso, professor? Eu, você, intrinsecamente fizemos um acordo, dando o poder a alguém para ele coordenar as nossas vidas. Como assim, professor? No Egito Antigo, as pessoas faziam o quê? Elas eram comandadas pelo faraó para fazer obras públicas. Para quê, professor? Para, em tese, o bem-estar de todo mundo. Só que aí o faraó utilizou esse poder para dominar. Mas, em tese, o poder foi dado a ele para ele comandar para todo mundo viver bem. O resto, o professor Odilei vai falar quando ele falar de Egito. Mas vamos lá. Vamos primeiro. Vamos pegar Rubens. Para Rubens, nós temos esses tópicos: a guerra de todos contra todos, o empirismo de Rubens, mecanismo corporalista, natureza humana, certo? São tópicos importantes. Pelo tempo da aula, eu não vou poder falar tudo, então eu vou dar uma puladinha. Mas eu vou fazer uma breve resumão, porque eu quero falar sobre os 3 autores, certo? Rubens, o que é essa guerra de todos contra todos? Tudo. Na sua sala, no seu grupo de WhatsApp, tem briga? Provavelmente sim. Tem aquela pessoa que pensa diferente? Tem sim. Tem aquela pessoa que discorda de você? Tem sim. Todos são assim. Toda a sociedade é formada disso. E o que acontece? A guerra. O homem, turma, é egoísta por natureza. O homem não pensa em si. Como assim, professor? Se eu estou precisando copiar, fazer a minha prova, e você, meu oponente, eu não vou entregar uma caneta se você esqueceu a sua, porque eu só penso em mim. Eu não penso no geral. E o que acontece, professor, quando eu só penso em mim? Conflito. Porque aquele amigo vai ver que você está com a outra caneta e vai brigar. Agora, no tempo de quarentena, quantas pessoas que eram para ficar em casa, que estão com o portador do vírus, estão saindo. Porque ele não se importa com o grupo, ele só não se importa com ele. Ele precisa daquilo, então ele vai e faz. Gerando o quê? Conflito. Veja aí no seu WhatsApp, quantas pessoas já postaram brigas entre pessoas nessa quarentena. Então, nós somos egoístas. E na sociedade natural, nós vamos entrar em conflito. E como é que nós resolvemos isso? Nomeando um líder. E esse líder tem que controlar o egoísmo das pessoas. Um mecanismo corporativo. As fases do movimento são sempre estimuladas e provocadas por objetos exteriores.
O movimento tende a prolongar-se indefinidamente, se nenhum obstáculo provocar cessação. O que quer dizer isso, professor? Vamos pensar aqui. As guerras. Por que tem guerra no mundo? Terra. Algo exterior que provoca no nosso interior uma vontade. Porque terra tem para todo mundo. Mas quanto mais para mim, melhor. Então, se alguém não barrar isso, sempre vai existir guerra. Lembram da Primeira, da Segunda Guerra Mundial? Quais foram os motivos? E por que teve? Porque não teve ninguém para barrar. Veja essa ideia de Hobbes. E quem deve barrar? Como é isso? As pessoas, elas tendem a ser egoístas. Elas tendem a querer se satisfazer. E aí surge a necessidade de alguém para lutar. Nós queremos sempre nos satisfazer. Nós queremos sempre satisfazer a nossa vontade. Então deve existir um líder. O Leviatã. O Leviatã é um monstro bíblico que está lá no livro de Jó, desculpe, Jó é o gordinho, mas Jó, que ele diz que é um monstro que tem o poder de barrar tudo e a todos. Hobbes, ele usa essa metáfora para dizer que o líder, ele tem que ser um monstro para poder barrar quem? O egoísmo do homem, para poder barrar o desejo pelo que o outro não tem. Hobbes, ele cria a ideia de que no estado da natureza, nós temos uma vida egoísta. Nós não seguimos as leis naturais e nós tendemos a buscar o que não é nosso para nos satisfazer. Então, surge a necessidade dos pares se organizar e eleger o rei, como tipo Shrek, mais conhecido como John, para ele, com poder total, a força dele e a cara feia, fazer o quê? Controlar a pessoa para que o egoísmo dela não sobressaia ao todo. Por isso que ele justifica o absolutismo, né? Mesmo ele não querendo às vezes falar isso, mas ele cria uma ideia absolutista, certo? Ele é um dos principais autores que o absolutismo se baseia, certo? Ele cria 3 espécies de governo: a monarquia, a aristocracia e a democracia, certo? Onde todos eles, o poder deve estar na mão do Estado, que deve ser soberano, indivisível. Todos têm que falar, todos têm que fazer, todos têm que servir ao Estado. Se vocês lembram de um cara com a mão assim, vocês podem ver aqui. Se vocês lembram outros líderes que utilizavam essas ideias, também pode ser. Vamos lá. Outro cara, John Locke, né? John Locke, ele vai ser um cara fantástico, né? Ele pode cair na prova do Enem em 2 partes: o empirismo, né? E o empirismo barra racionalismo, como também na teoria contratual. Ele vai discordar um pouco de Hobbes, certo? Segundo Locke, o homem é um ser especial, que é diferenciado de todos os outros, certo? Ele vai começar a trabalhar a ideia de que o homem, ele tem que começar a separar a ideia de sociedade. A ideia de... Ele vai criar uma ideia de parlamentarismo. Por que, professor, ele vai criar uma ideia de parlamentarismo? Porque ele vai dizer que todo mundo tem o direito de ter suas coisas pelo seu esforço. Como assim, professor? Você não tem o seu celular? Tem. Beleza. Mas quando alguém vem e pega ele, você não fica da vida? Então, Locke, ele cria a ideia que essa ideia aí tem que ser protegida. Ele cria a ideia que todo mundo é livre, todo mundo é igual, certo? Porém, nós tendemos a pegar o que é do outro. Ele cria uma ideia de propriedade privada.
Ele dá a ideia que todo mundo ele pode se autogovernar, mas nós tendemos a querer o que é do outro. No estado da natureza, para Luke, você vai ter igualdade, liberdade e razão, certo? Só que o que acontece? Nesse momento, os homens não respeitam esses direitos naturais. O homem ele é livre de fazer o que quiser. E quando ele é livre demais, o que acontece? Ele tende a fazer o que é errado. Ele tende a pegar o que é do outro. Por exemplo, vocês agora estão de quarentena. Mas vocês são livres de fazer o que quiser. Qual de vocês pegaram um livro para estudar? Não sei, todo mundo. Vocês são meus alunos. Vocês sabem que isso é importante. O que quer dizer isso? Que todo mundo, ele, no estado da natureza, ele é igual. Porém, nós tendemos a romper essa igualdade, pegando o que é do outro. Nesse momento, surge a ideia de propriedade privada. E quando surge essa ideia de propriedade privada, é como tem a briga. Por exemplo, por que a sua namorada ou seu namorado briga com você porque você está falando com seu ex ou com sua ex? Por que isso? Porque não é porque ela lhe ama, não é porque ela lhe adora, é porque ela tem que você uma propriedade privada dela. Por que, professor? Porque ela sabe que você não vai trair ela. Ela sabe que você não vai trair, só que ela tem aquilo como você só dela. E aí é onde surgem as brigas. E é nesse momento que as pessoas elas precisam do Estado para se organizar. É nesse momento que as pessoas precisam de uma orientação. É nesse momento que o estado da natureza acaba. E surge a necessidade daquilo que eu falei no início da aula, de um acordo. É onde nasce a ideia do Estado. As violações da lei da natureza e da condição natural de todos os seres humanos, como agente de reparação dos crimes praticados, possibilita a desproporção e a disputa destrutiva entre os seres humanos. Nesse momento, a gente fere o direito à nossa liberdade. Então surge a necessidade de alguém para preservar esses direitos. E quem é esse? O Estado. O Estado não como um leviatã, mas o Estado como uma associação de propriedade de si. Como assim? Pessoas que autogovernam, que precisam se organizar para delimitar que alguém não viole aquele direito. Por exemplo, alguém pode entrar na casa de alguém? Não. Por quê? Porque nós temos a lei. Quem escolheu essa lei? Os nossos deputados. Quem elegeu os deputados? Nós. Então, vejam que é uma cadeia de organização, onde cada um pensa por si e elege aquele que o melhor acha que é para ele. Então, surge a ideia de parlamentarismo, onde o Estado ele vem para preservar a ideia de paz, liberdade e de propriedade privada. Lembrem disso. Uma das questões que sempre vão girar em torno de Locke, que diferenciam de Hobbes e de Rousseau, é a defesa da propriedade privada. Isso sempre vai estar nos textos de Locke. Certo? Bom, vamos dar uma fala do legislativo. Ele vai criar essa ideia que eu falei no momento passado. E vamos passar para Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Turma, na prova do Enem, ele pode trabalhar algumas coisas. E um desses momentos de Rousseau, ele pode trabalhar a questão da desigualdade social, que já caiu muito na prova do Enem, e a questão contratualística. Então a gente vai passar essas duas questões, certo? Isso são conceitos que ele vai trazer, certo? Sobre o homem, certo? É interessante vocês darem uma lida, mas eu vou dar uma resumida. E uma resumida
em uma frase: o homem é bom por natureza, mas a sociedade que o corrompe. O homem, certo? Ele é um cara bom, mas a sociedade que o corrompe a sociedade comum. Isso é extremamente importante. Então, tudo isso aqui que eu coloquei aqui se resume basicamente nessa ideia, certo? Onde nós somos seres bons, mas a sociedade corrompe. Quando professor, então, que ele cria a ideia de Estado? Vamos pensar aqui um pouco. Quem é detentor do poder? O povo. E quando é que surge a discórdia? Com a propriedade privada. Então, é quando o homem experimenta a sua superioridade a partir da propriedade privada, ele começa a brigar entre si e surge a necessidade de criar um contrato, um acordo para nomear uma pessoa para poder governar todos. O que quer dizer isso? Certo, professor? O que quer dizer isso? O Estado, ele é uma ideia de organização, uma organização institucional para quê? Para que nós pudéssemos viver em paz. O Estado, para Rousseau, então, é uma maneira de que nós, como seres, vivêssemos em paz. O que quer dizer isso, professor? Que o Estado é uma fixação das desigualdades, institucionalização do domínio dos poderes sobre os desafortunados. O que quer dizer isso? Nós escolhemos um governo para poder governar as pessoas. Isso gera o quê? Uma desigualdade social, onde alguns vão ter mais direitos não, porque ele prega a igualdade de direito, mas, vamos dizer, vai ter uma melhor condição econômica, certo? Criando uma ideia de desigualdade social, certo? Para ele, o contrato é uma reposição da humanidade na esfera ético-política que, mediante uma soberania estatal, exprima a vontade geral. O que quer dizer isso? Eu nomeio um cara para governar e esse cara ele deve governar para todos, exprimindo o que eu, o que você, o que John, o que Everton, o que Marina, o que Alice, o que Samara, o que Felipe, o que João, o que todos querem. Rousseau, então, ele prega a vontade geral do coletivo. Rousseau prega o bem-estar comum entre todas as pessoas. Rousseau prega a ideia de que todo mundo deve ser protegido. Rousseau prega o consenso para criar as leis. Professor, então o senhor está dizendo que Rousseau prega a unanimidade? Nós não vamos ter nunca unanimidade, porque lembre lá de Rubens, nós somos egoístas. Mas aquele que assume o poder, ele tem que trabalhar visando o bem comum, o bem para todos. Certo? Aqui está um resuminho, certo? Do contratualismo em mapa conceitual. Vocês podem pegar para poder dar uma estudada, certo? E acabamos por aqui. Até a volta da quarentena e foco nos estudos. Você já tem o material, então vocês já podem responder também a algumas questões que estão no material 2 que eu enviei para vocês. Até!